O que nos faz ter a certeza das coisas? Aí o grande exemplo que ele dá é: por que nós temos certeza que as nossas mãos são nossas mãos? Aí ele diz: se alguém dissesse para o outro, eu não sou dono das minhas mãos, o que outra pessoa faria para convencê-lo de que ele tem mãos? Ele vai tentando, o que nos faz ter certeza que 2 vezes 2 é igual a 4? O que nos faz ter certeza de que a evaporação da água gera a chuva? Por que a gente tem algumas certezas que são um exemplo que ele dá? Por que nós temos certeza de que a Terra não começou a existir com o nosso nascimento? Por que a gente sabe que a Terra existe há bilhões de anos? Da onde que vem essa certeza? Então, ele vai do exemplo da mão até o exemplo da Terra. E aí ele diz que, na verdade, essas certezas são pressupostos para que os nossos jogos de linguagem possam acontecer. Então, ele diz que os jogos de linguagem são as regras de comunicação que a gente estabelece para que a sociedade funcione. Então, ele diz assim: por que quando um professor... por que você sabe que 2 vezes 2 é 4? A resposta imediata seria: porque a gente aprende na escola e tal. E por que na escola você não duvida da autoridade do seu professor? Porque existe uma convenção que estabelece algumas regras que, sem elas, a comunicação não se realiza. Né? E aí ele diz: alguém que estivesse disposto a negar essas regras, esses pressupostos, seria alguém que destruiria a lógica e o sentido da sociedade. Então, alguém que não se dispõe a participar dos jogos de linguagem, que esteja fora desses jogos, é um sujeito, ele usa não razoável, é um sujeito incômodo, é um sujeito negativo, não é um sujeito. Né? Então, alguém que ousasse duvidar da existência das suas próprias mãos, que ousasse duvidar da existência da Terra, que ousasse duvidar da certeza da matemática, que ousasse duvidar das certezas que nos unem, que nos colocam em sociedade, estaria fora do jogo de linguagem e, portanto, viveria sob uma outra lógica, né? Porque ele define lógica como as regras que produzem sentido no nosso convívio social. Então, tudo que está fora desse sentido está fora da lógica. Né? Eu dizer que eu não tenho mãos, ou que eu duvido da existência das minhas mãos, eu estou fora da lógica. Né? Eu dizer que eu duvido da idade da Terra, eu estou fora da lógica. E aí eu fiquei pensando que as bacantes de tão excluídas, talvez elas fossem esse sujeito que questiona tudo, que nega tudo, que nega a existência dos próprios jogos de linguagem, que são as convenções que estabelecem as regras do mundo. Então, se a gente tiver esse pressuposto, que a melancolia é uma negação dessas regras de linguagem que constrói o sentido, então é uma negação de tudo que nos estrutura, não só a negação do Creon, a negação da Antígona, mas elas estão perguntando e se perguntando sobre tudo que aconteceu, sobre tudo, com todas as regras como a sociedade é organizada, a ponto de elas não terem linguagem. Então eu fiquei pensando, mas como que isso se transforma em ação? Aí tinha um mendigo em frente à minha casa, o cara chegou, atravessou a rua, ficou no meio da rua, aí os ônibus todos pararam, porque ele estava no meio da rua, aí ele tirou a roupa calmamente, mijou no meio da rua, pelado, e aí as pessoas começaram a passar, e umas velhas meio escandalizadas, gritando que o cara era um despudorado, não sei o quê, isso é obsceno, e o cara não tinha nenhuma compreensão que ele estava contestando as regras daquele jogo, né? Que convenciona que você não pode ficar no meio da rua, você não pode tirar... por que a gente tem que andar vestido?
Isso é uma certeza que a gente tem, mas que é uma regra de linguagem, porque a gente não pode expor as nossas partes, enfim, tem uma série de regras ali. E as pessoas gritavam com ele e ele não compreendia, né? Porque ele já estava numa outra... as regras dele estão em outro lugar, outras regras de linguagem. Então, eu fiquei pensando, como seria se essas pessoas, se esse exército de pessoas que está fora dos jogos de linguagem tomasse o poder? Como seria a reação deles ao tomarem o poder? Na verdade, eles não conseguem nem compreender essas regras do jogo de linguagem. Talvez eles só consigam questionar, talvez eles só consigam negar. Então, acho que o lugar das bacantes está neste lugar de ações que questionam as regras de linguagem do cotidiano. Não por acaso, todos os teóricos da performance partiram muito do Wittgenstein, porque a ideia da performance, quando ela começou, era uma arte capaz de questionar os jogos de linguagem. Então, por isso que a performance não tinha narrativa, não tinha discurso, não tinha... A ideia da performance é você fazer uma ação que perfure os jogos de linguagem. Né? Hoje em dia isso já se perdeu totalmente, mas o conceito genuíno de performance é esse. Então acho que a gente pode buscar para as bacantes essas ações melancólicas, mas que são negativas e que são performáticas. Agora que vocês viram et zeta moverem-se, eu posso contar. Minha função se ampliou muito desde que vim parar aqui. Eu não fui desde então a simples vigia das pequenas coisas, mas fui me tornando cooperadora. Todas as vezes que eta e zeta apresentavam modificações do comportamento, era meu dever denunciar. A polícia então procurava o cidadão de trevas, aquele que se encontrava em íntima dissonância com sua própria tarefa. Elas acusam as oscilações na consciência dos cidadãos, acusam as oscilações das asas do espírito. E essas são as únicas razões do seu percurso anormal. Eu devia zelar para que isso não acontecesse. Eu devia zelar para que isso nunca acontecesse. Mas agora que vocês chegaram, bacantes, eu posso finalmente abandonar esse lugar. Posso finalmente sair daqui, abandonar esse trabalho e levar meu filho embora. Que assim como vocês, bacantes, eu também quero vingança. Posso contar a história dessa cova?